Deputada, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no Media News. É um prazer recebê-la no nosso estúdio, né, para falar de assuntos de interesse público aqui para Mato Grosso e nacional também. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente que vamos ter a oportunidade aqui de falar para a população, principalmente daqueles que estão sendo vítimas e que ainda não descobriram que foram enganados pelo INSS. Ok. Como a senhora já introduziu no assunto, aí já vou trazer a primeira questão, né? A senhora aí esteve à frente, né, da propositura da CPMI do INSS, e eu queria saber, assim, qual que foi, como que a senhora enxerga esse rombo, né, que foi exposto recentemente ali no governo federal? Eu vejo que o rombo provocado pelos criminosos no INSS está sendo considerado o maior rombo da história da corrupção no nosso país, né? Nós não começamos ainda a mexer nesse novelo, nós só estamos vendo a pontinha dele. E assim que a CPMI for instalada e nós começarmos a investigar de forma profunda e efetiva, nós vamos descobrir que o novelo ele é muito grande, essa ponta de iceberg vai se transformar em algo assim gigantesco que vai atingir muitas pessoas. E que, se Deus quiser, a gente consiga também fazer com que as pessoas que foram prejudicadas sejam ressarcidas e sejam indenizadas. Deputada, a senhora pode explicar assim, como que funcionou esse esquema de retirada de dinheiro? As pessoas realmente não tinham ideia de que estava sendo descontado do INSS delas? Então, eu já conversei com várias vítimas, né, que tiveram os descontos em seus olerites. Muitas passaram... Vou falar por mim, eu sou servidora pública da reserva na Polícia Militar. Eu faz um bom tempo que eu não pego o meu olerite, porque você fica tão no automático de você só pegar na conta corrente o que está disponível, e é dessa forma com que essas pessoas utilizaram, porque os pensionistas pensionistas e aposentados que foram vítimas, na sua grande maioria ganham entre 1 e 2 salários mínimos. E são pessoas que têm pouco contato com tecnologia. Então, às vezes, muito que eles fazem é ir ao banco pegar o que sobrou na conta deles. Então, eles passa despercebido, entendeu? E o valor que era descontado, eles eram em torno de R$ 50 a R$ 70 mais ou menos. Então, era um valor que passava despercebido. Uhum. E qual foi o valor assim que já foi identificado, que rolou nesse esquema? Por baixo, está em torno de, quando se fala de desconto associativo, que são para sindicatos e associações, fala-se num valor de 6,2 bi. Agora, quando a gente fala sobre questão de empréstimo consignado, ele chega a um rombo de 90 bilhões de reais, né? Então, tudo ainda não tem nada concreto em relação ao valor que vai se chegar ao final, né? Mas a gente já tem uma noção mais ou menos do prejuízo causado. E deputado, o governo federal ele anunciou que iria devolver esse dinheiro, né, que foi retirado ali dos aposentados, mas esse dinheiro acaba saindo também dos cofres públicos, né? A senhora acha que é mais uma vez ali a população pagando pela corrupção do governo? Com certeza. Eu fiquei assistindo agora pela manhã uma coletiva do governo federal, onde eles ainda não definiram de onde será o recurso para fazer esse pagamento, vão aguardar ainda algumas investigações. A pessoa que foi vítima deverá entrar em contato pelo canal 135, então o meu INSS, informar, fui vítima. Isso aí já era para ser automático, até porque todo o sistema está na mão do INSS, da mesma forma como eles informaram as associações e sindicatos que aquelas pessoas eram pensionistas e aposentados, eles deveriam fazer isso de forma automática, e não vai ser feito. Eu acredito que, se a gente não tomar muito cuidado, muitos brasileiros serão lesados, definitivamente. Sim. E há quem diga, né, que esse escândalo do INSS que ficou claro, né, foi exposto nos últimos dias, escancara ali uma questão com o PT, né, que sempre levanta uma bandeira ali trabalhista, mas que agora parece que mostrou que não se importa muito com o trabalhador, né, por não ter sanado esse problema desde o início do governo Lula. A senhora acredita nisso também? Acredito não, eu tenho certeza, né? Porque o presidente do INSS e o ministro da Previdência, eles tinham informações feita pela CGU, pela Polícia Federal, feita por parlamentares que já tinham recebido as denúncias, e nada foi feito. Foi considerado como se fosse o pequeno roubo, não tem problema. Se esse pequeno lá atrás tivesse sido impedido de continuar acontecendo, o rombo não estaria do tamanho que está.
Então, assim, o governo atual foi omisso, primeiramente foi omisso, e depois ele foi criminoso. Uhum. E como que tá o andamento da CPMI ali no Congresso? Já reuniram as assinaturas suficientes? Já. E agora, qual que é o processo? Nós conseguimos as assinaturas na semana passada, na sexta-feira passada, mas nós entramos em reunião com a oposição do Senado e com a oposição da Câmara Federal, né, com os líderes do nosso partido PL e os republicanos, e ficou acertado que nós iríamos alcançar os 40 senadores, porque deputados federais nós já passamos de 216, e nós estamos querendo chegar aos 40 senadores, para dar um equilíbrio quando no protocolo da CPMI. Ela não foi protocolada ainda porque nós estamos recebendo muito pedidos de parlamentares ainda para assinar. E como essa semana que vem, o presidente do Congresso, né, que é o senador Alcolumbre, ele não está no Brasil, não faz diferença a gente protocolar ela hoje ou protocolar ela daqui uma semana. Apesar que as pessoas têm medo do tema esfriar, mas para nós não tem problema, porque a CPMI, ao contrário da CPI, a CPI mista, a CPI não, a CPI ela acontece isolada em cada casa. Ela tem a obrigação, depois de protocolada, o presidente do Congresso tem a obrigação, na primeira reunião subsequente, a fazer a leitura do requerimento e fazer a instalação da CPMI. Então, nós estamos bem confortáveis. Quem está desconfortável com toda a nossa ação é o governo. E a senhora sentiu resistência ali dentro do Congresso de algumas figuras do PT ou de outros partidos? Não senti nada. Tanto é que eles não estavam importando. Agora que a coisa ficou firme, as assinaturas já ultrapassaram, agora eles começaram a se preocupar. Uhum. E saiu uma matéria também falando sobre o envolvimento de parentes do presidente Lula nesse esquema. A senhora que está mais inteirada, né, desses documentos, existe mesmo esse envolvimento? Tem o envolvimento o irmão do presidente Lula, Frei Chico, se não me engano, ele também está ligado a um sindicato, a uma associação, e as informações que nós temos, por exemplo, que essa instituição ao qual ele é ligado, de 2023 para cá, ele estava ganhando em torno de 1.000 associados por mês. Então, isso é muita. Eu já fui presidente de uma associação. Para você ganhar um associado no mês é muito difícil. 1, 2, 3 associados. As associações, elas são poucas, né? E o dele não, foi para mais de 1.000 pessoas por mês. Então, isso aí mostra que não está certo isso. A coisa não está... Dá a impressão que foi meio que direcionado. Inclusive das associações, institutos que foram bloqueados agora pelo governo, a dele não foi. Então, nós estamos questionando isso, porque está tendo... Qual é o motivo de não bloquear todas, né? Então, essa parte da investigação ainda está sendo apurada por nós, para que quando a CPMI for instalada, nós já tenhamos todos os documentos necessários para começar essa discussão. Você acha que existe, então, uma má-fé ali do governo federal de já saber desse esquema, né? Ainda mais com esse envolvimento próximo, né, de um parente do presidente Lula, e não ter feito nada até isso aí, né, estourar na mídia? Como eu já tenho falado. Se eles não estiverem ligados diretamente a esse crime, eles cometeram um outro, que é o de omissão. Porque eles tinham a obrigação de parar esse tipo de situação dentro do INSS, tomar todas as providências desde 2023. E somente agora, depois que se tornou público esse escândalo, que eles acharam um meio para suspender alguns descontos, né, e começar a tomar medidas para devolver, teoricamente, os valores, mas com um canal de dificuldades para o cidadão. Isso a gente não concorda. A senhora que falou que tem conversado, né, com algumas vítimas desses descontos. A senhora sente ali que a população está esperançosa de receber de volta isso, ou já não estão acreditando mais? Eu acho que a questão não está mais nem em receber. O que eu entendo que é uma obrigação minha alertar a população, porque nem todo mundo percebeu ainda que foi vítima desse crime. Então, nós precisamos colocar isso de uma forma fácil para o cidadão, para o aposentado e pensionista, tenha conhecimento disso. Eu estou me organizando para que nas próximas semanas agora eu faça um grupo de pessoas para a gente ir para os bairros, né, sábado e domingo, para poder ouvir a população e orientar, informar como ele vai fazer, quais procedimentos ele tem que tomar, quais documentos ele tem que verificar, para ver se ele foi ou não prejudicado
e quais medidas ele caberá a ele, porque o INSS está falando só em devolver, mas a indenização por ter sido lesado, essa devolução vai ser com juros e correção monetária, ou simplesmente vai ser só devolução. Então, assim, apesar do INSS ser um órgão público, ser um órgão do governo federal, o cidadão não pode pagar mais uma vez, porque nós temos que lembrar sempre, pensão e aposentadoria não é a favor do governo. Esses valores que hoje os pensionistas recebem e os aposentados recebem, nada mais é do que o retorno que esse trabalhador, quando na sua atividade ativamente, ele contribuiu, ele depositou dinheiro no INSS para que quando ele fosse aposentado ou tivesse necessidade de ser pensionista, ele pudesse usufruir. E hoje ele está sendo roubado de uma forma vil por um órgão que foi criado para cuidar do trabalhador. Agora mudando um pouquinho de assunto, deputada, mas também trazendo um pouco mais para o Estado, né? Uma questão que Mato Grosso vem lutando muito também é a respeito da moratória da soja, né? A gente vê ali alguns políticos falando do prejuízo que isso pode trazer para o Estado. E aí eu questiono a senhora, assim, qual é o tamanho do impacto da moratória aqui no Estado e por que tantos temem, né, O prejuízo que a moratória causou aos produtores rurais, quando a gente fala somente na linha dos valores pagos pelo grão, está em torno de 2 bilhões de reais. Então, as instituições que promoveram a moratória, se forem acionadas judicialmente, após todo esse trâmite que nós estamos realizando lá em Brasília, que é a denúncia do CAD, denúncia no TCU, depois que a gente juntar todas as provas e for confirmadas as nossas denúncias, eles teriam que devolver mais de 2 bilhões para os produtores rurais. Hoje o problema não é mais acabar ou não com a moratória. Isso é o que eu falo na vertente das pessoas que assumiram a moratória. Porque eles vão ter que indenizar uma hora e isso eles não querem, né? Então, nós estamos hoje na discussão de como essa moratória vai acabar. Se vai perdoar o valor que ficou para trás, se não vai, como que vai executar esses valores. Agora, nós precisamos novamente sentar e negociar o fim da moratória para que não cause prejuízo daqui para frente. E a moratória, a senhora acha que pode inviabilizar ali o agronegócio? Não, ela já passou dessa fase dela inviabilizar. Agora eu acredito que nós vamos conseguir resolver essa pendência de vez, né? Até porque já há um entendimento que nós temos uma lei e essa lei precisa ser respeitada. E a moratória não é lei. Moratória é um acordo entre particulares. Outra questão ali da Câmara que aconteceu recentemente foi a aprovação de mais 2 cadeiras para a bancada de Mato Grosso, né? Alguns políticos estão sendo críticos a esse aumento de cadeiras ali na casa e eu queria saber a opinião da senhora. A senhora acha que vai ser positivo para Mato Grosso? A questão dos 2 que passaram para Mato Grosso já estava previsto em lei, né? A população de Mato Grosso, os eleitores de Mato Grosso aumentaram e o próprio STF, que está julgando uma ação em relação a isso, que inclusive essa lei nova ela tem que estar sancionada até julho, se não me engano, já vinha a previsão da redistribuição para Mato Grosso. Mato Grosso aumentava uma ou 2 cadeiras, se não me engano. Então, o que eles fizeram colocando essas 2 cadeiras já estava previsto, era um direito do estado de Mato Grosso. O que está sendo questionado é o seguinte, são os estados que eram para perder cadeiras, não aceitaram perder cadeiras. E aí foi aumentado esse número a mais de deputados só para atender os estados que não querem perder suas cadeiras. A redistribuição já era prevista, né? Mas aumento de deputados não. Redistribuição sim, por isso que eu votei contra. E falam sobre esse impacto financeiro, né, nos cofres públicos. A senhora tem uma noção do valor que isso pode impactar? Não, eu não tenho essa noção de quanto pode impactar, mas eu sei que é bastante. E aí é por isso que existe essa resistência por parte... É mais uma conta para o cidadão pagar, né? Agora trazendo também para o Estado novamente, em relação às eleições do ano que vem, o PL ele tem crescido aqui em Mato Grosso, né, desde os últimos pleitos, e a gente vê ali que está tendo uma questão, né, em relação se o PL ali pode fazer
uma composição com o governador Mauro Mendes ali, que tem o Pivetta como um pré-candidato, ou lançar uma candidatura própria. E aí eu queria questionar a senhora em relação a isso. A senhora acha que existe esse espaço para fazer uma composição, ou o PL deve ali trabalhar um nome, né, próprio do partido? O partido PL é um partido grande, forte, e ele vai lançar um nome próprio, tanto para governo como para Senado e para as outras cadeiras, né, de deputado federal e estadual. Isso é bem sintomático pela grandeza que o partido é. Mas as decisões de quem será os nossos candidatos das majoritárias vão acontecer em 2026, né? Temos nomes bons, temos nomes de pessoas que são pré-candidatos naturais, por já estarem no partido, já estarem ocupando cargos de mandato. Então, eu tenho certeza que o PL vai ficar muito bem representado. Uhum. E muitos falam, né, do nome do Wellington Fagundes para essa candidatura a governo. A senhora acha que ele é o melhor nome para representar o PL aqui em Mato Grosso? Ele é um candidato natural, já está há muito tempo no PL, é oriundo do partido. Hoje ele é senador da República, ainda tem mais 4 anos como senador, então não há prejuízo para o partido. Então ele é um candidato natural, mas vamos ter que aguardar 2026. Uhum. A senhora acha que as críticas que o senador Wellington Fagundes recebeu em anos anteriores pode prejudicar essa campanha? Eu acho que não. Cada momento tem o seu diferencial. Eu acho que o Wellington ele tem construído um ambiente saudável para ele poder vir em 2026. Especula-se também uma candidatura ao Senado do governador Mauro Mendes, né, que seria um nome forte ali para a disputa. Essa semana, o presidente Valdemar Costa Neto falou que poderia abrir ali para fazer o PL, né, fazer uma dobradinha, Mauro Mendes e Medeiros ao Senado. A senhora acha que essa é uma boa ideia? Defende isso? Eu defendo a campanha do Medeiros, que é do partido. Agora, as composições, somente a direção do partido aqui no Mato Grosso e a nacional que vão poder definir isso. Uhum. A senhora também já vai trabalhar para essa campanha do ano que vem? Volta federal? Eu venho para reeleição federal. Reeleição? E com esse adendo de novas vagas ali na Câmara Federal, a senhora acha que o partido vai conseguir agregar novas cadeiras ali, mais cadeiras, né? O partido já tem a maioria, mas aumentar ainda mais a representatividade? Eu acredito que sim, o partido já tá numa composição forte e deve vir forte também para as eleições de 26. Uhum. Em relação à reeleição à presidência, né? O Lula ali está se colocando já como um candidato do PT, que não tem outro nome, e até o momento está inviabilizado, né, a candidatura do Bolsonaro. A senhora acha que o PL vai lançar um outro nome para a presidência da República? Não, é Bolsonaro 26. Não tem nenhuma outra opção? O primeiro nome é Bolsonaro, o segundo é Bolsonaro e o terceiro é Bolsonaro, então é Bolsonaro 26. E em relação a isso, o Medeiros já falou sobre o PL ganhar de qualquer forma. A senhora acha também que não tem um cenário político em que o PT assim, possa reeleger o Lula? Hoje a gente vê que isso está impossível da reeleição do Lula, né? Começa por esse escândalo do roubo dos aposentados e tantas outras coisas que têm acontecido. Eu acredito que o PT, primeiro que eles não têm uma pessoa para colocar no lugar do Lula. Ao contrário do PL. O PL tem nomes bons. Claro que nosso nome é o Bolsonaro. Mas hoje, na falta dele, nós teríamos outros nomes. O que o PT não está tendo. Então, a nossa construção está mais firme, ela está mais sólida, né? Uhum. Você acha que a população se arrependeu de colocar o Lula novamente ali no poder? Se arrependeu. Os juros estão muito altos, a compra básica tá difícil de você fazer. Eu que faço as compras da minha casa, eu sei quanto que custa as coisas. E eu tenho certeza que precisamos mudar. Do jeito que tá, não dá. Uhum. A senhora já foi categórica aqui que o Bolsonaro é candidato. Mas, em um cenário assim que isso não possa acontecer, a senhora tem algum nome de preferência ali? Bolsonaro. Bolsonaro, ok. A gente não fala outro nome. E deputada, a senhora que acompanha ali, né, trabalha ali na Câmara Federal, existe muita reclamação em relação à intromissão do STF em decisões
ali do Congresso. A senhora vê essa influência do judiciário dentro do legislativo? Olha, nós temos um exemplo que aconteceu ontem, onde nós votamos a ação de trancar o processo contra o Ramage, né? Nós estamos trabalhando para fortalecimento do legislativo. Nós precisamos trabalhar e deixar bem claro que cada um tem o seu papel na sociedade e que o legislativo não vai mais dizer amém para ninguém. Nós vamos nos fortalecer e precisamos ser respeitados por isso. Uhum. Agora, para finalizar, deputada, a gente viu que a senhora participou de um ato, né, pela anistia, que também é uma pauta muito forte nacionalmente. Algumas pessoas que criticam esse pedido de anistia falam que é para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Como que a senhora responde a essas críticas? Olha, a maioria das pessoas que criticam, ou que são levadas a essas críticas, são pessoas que estão do lado da esquerda e que se julgam ter sido vítimas lá atrás de tortura, de perseguição, mas ao mesmo tempo são as mesmas pessoas que querem que outras pessoas simples sejam também perseguidas, sejam presas. Eu não consigo entender como que um cidadão que já passou por um problema quer para o outro que essa pessoa também passe por um problema. Eu acompanhei as presas do 8 de janeiro. Eu estive lá no dia que elas foram colocar a tornozeleira para ir para sua casa. Eu sou polícia, eu conheço um pouco de bandido. Eu não vi nenhuma bandida ali. Eu vi mães, eu vi médicas, professoras, advogadas, engenheiras, que estavam indo lá se manifestar, mas que foram tratadas pior do que um traficante. E isso, para mim, como policial militar, marcou muito a minha vida. Eu fiquei muito triste nesse dia, porque a cena foi uma cena que eu nunca imaginei ver, e as pessoas tinham que se colocar no lugar delas. Você não quebrar as coisas, você ir para um lugar e você ser condenado a 14 anos porque você escreveu numa estátua uma frase de batom, não está justo a pena aplicada, está mais como se fosse uma vingança do que a justiça aplicada. E isso foi uma prova que aconteceu ontem na Câmara Federal. A pena o crime que eles queriam aplicar ao Ramage, ela estava sendo uma pena, uma denúncia genérica. E a gente sabe, quem estuda um pouquinho de direito, sabe que para você aplicar uma pena ou para você apresentar uma denúncia contra alguém, você tem que individualizar a ação daquela pessoa. E no 8 de janeiro não tem ações individualizadas. As ações elas estão sendo aplicadas de forma coletiva. E isso é um prejuízo para o direito, para a segurança jurídica, o desrespeito à nossa Constituição. O cidadão tem que ter essa segurança de que a justiça ela tem que ser justa, ela não pode ver quem ela está julgando, ela tem que ser imparcial, e nós não estamos vendo isso. Uhum. Eu falei para finalizar, mas a senhora trouxe essa questão de segurança pública, e essa semana o presidente Lula rejeitou, né, um pedido ali do governo dos Estados Unidos para colocar as facções criminosas como terroristas, né, classificá-las dessa forma. A senhora acha como a senhora viu essa decisão, e se não acha que isso pode prejudicar, né, até o combate ao crime organizado que cresce a cada ano aqui no Brasil? O Lula, ele gosta dos manos. Os manos não são o que nós gostamos. E o que ele rejeitando isso, ele está só favorecendo a criminalidade, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, nós precisamos trabalhar muito forte para que em 26 ele saia de uma vez do governo. Temos que ter justiça. Quem cometeu crime tem que ir para a cadeia. Mas não mandar mulheres inocentes ou senhorinhas para a cadeia. Mandar senhoras para a cadeia, que está com uma bíblia na mão, com um batom na mão, é fácil. Mas mandar o crime organizado para a cadeia, isso está sendo difícil nesse país. E quem está sofrendo com isso é o cidadão comum. Uma das coisas que o governador Mauro Mendes vem cobrando aqui, até pelo Estado estar sendo afetado pelas facções, né, é uma mudança no Código Penal, né, na legislação, que ele fala que tá muito, que não está duro o suficiente para esse combate à criminalidade. E ele cobra, né, o Congresso Nacional. A senhora tem visto essa resistência também ali para enrijecer as leis? Não, a questão das leis, elas não são fáceis passar leis no Congresso, é jogo de interesses. Mas também o Estado de Mato Grosso também está falhando, porque hoje o efetivo das polícias militares, da polícia civil, da polícia penal, está aquém da realidade. Mato Grosso cresceu, nós estamos com mais de 3 milhões e 700 mil habitantes,
e as forças de segurança do estado de Mato Grosso estão igualzinho em 1996. Quase 40 anos atrás. Nós estamos com um atraso de 40 anos. E a nossa segurança pública não tem efetivo, não tem homens e mulheres treinados e capacitados para ocupar esse espaço que está faltando. Então, assim, criticar só o Congresso é fácil. Também tem que fazer o dever de casa. Ok. Agradeço novamente, deputada, era isso. Foi um prazer recebê-la aqui e muito obrigada por ter respondido todas as questões. Obrigada.